Jonah Gospel era um soldado órfão que começou a odiar armas depois que seus pais mataram em uma guerra. No entanto, tudo muda quando um vilão traficante de armas o recruta para sua equipe, então ele começa a quebrar todo mundo apenas para protegê-la. Tudo começa durante uma guerra onde os pais de Jonah foram destruídos por uma bomba de um caça a jato de última geração. Naquele dia, Jonah decidiu que odiaria para sempre tudo sobre armas e as pessoas que as negociam. No entanto, Bro imediatamente desiste quando um traficante de armas vilão de cabelos brancos chamado Coco o convida para se juntar à sua organização mercenária de esquisitos. Enquanto Coco apresenta Jonah ao resto da equipe, eles ficam chocados por ele ser um menino soldado, mas com medo dele porque sua aura é tão intimidadora quanto a de Sukuna. Lá, Coco explica que a missão de Jonah é ajudar a recuperar os bens da organização, mas ele diz a ela com indiferença que tudo o que ele precisa saber é em quem e onde atirar. Durante o trajeto até lá, Coco começa a perguntar a Jonah sobre seu passado, mas ele diz que não gosta de falar muito enquanto conserta sua arma com habilidade. No entanto, por causa de sua atitude fria, uma mercenária do grupo chamada Sofia teme que ele possa machucar Coco e planeja matá-lo se ele tentar alguma coisa. De repente, Jonah percebe que eles estão sendo seguidos. Então ele pergunta a Coco como eles normalmente lidam com essa situação, e ela responde que eles eliminam o inimigo de uma só vez. Ao ouvir isso, Jonah abre o teto do carro e entra no modo John Wick, disparando uma rajada de balas contra os veículos que o seguem e destruindo com sucesso todos os espiões inimigos. Coco enlouquece e diz a ele para avisá-la da próxima vez antes de atirar, mas ele informa que a verdadeira batalha ainda está para começar. Mais tarde naquela noite, Sofia atira na van inimiga, mas ela não se move, então ela pede a seu parceiro, Lemmy, que a leve para perto do veículo para que ela possa fumar os vilões de perto para proteger Coco. Quando os espiões começam a atacar o carro de Coco, Len dirige seu carro para o lado da van, permitindo que Mikasa Ackerman, de um olho só, entre e os aniquile. No entanto, outro espião inimigo dispara um lançador de mísseis de sua van contra o carro de Coco. Então Jonah lança uma granada, que altera a direção do míssil para um carro próximo. Enquanto Jonah atira na van inimiga, o espião sai para lançar outro míssil. Mas Jonah o acerta com um tiro na cabeça, fazendo com que toda a sua van exploda e o resto dos caras recua. Ao chegarem ao destino, Coco explica a Jonah que ele nunca poderia viver sem armas, embora as odeie porque são muito úteis e promete ajudá-lo a se dar bem com seus novos companheiros se ele se juntar a ela. Jonah então pergunta por que ela vende armas e ela faz uma pose de Jojo enquanto diz que é pela paz mundial. Na manhã seguinte, Coco reúne sua equipe de assassinos vingadores e informa que eles têm uma nova missão no quartel-general para interceptar um grupo inimigo que está transportando alguns helicópteros armados. Ela atribui todos os seus papéis e, claro, prepara seu novo Sugar Boy, Jonah, para ser seu parceiro de campo mais uma vez. Durante o passeio, ela entrega a Jonah uma arma sobressalente e diz que ele não será um soldado desta vez, mas em vez disso, ele terá que agir como seu irmão até que ela lhe dê um sinal. Pouco depois, eles se encontram com o chefe inimigo e a raiva de Coco o atrai com ameaças desprezíveis até que ele é acionado e quebra uma jarra de vidro em sua cabeça. Jonah imediatamente tenta explodir seus pingentes, mas Coco o impede e o homem remove todas as balas da arma antes de informá-los que tem atiradores por toda a área. No entanto, Coco revela que ela já está 10 passos à frente porque seus homens já eliminaram todos os seus atiradores e sabotaram seu acordo. Quando ela dá o sinal a Jonah, ele destrói o chefe inimigo com um tiro na cabeça e ela o abraça por trás em comemoração. Enquanto eles voltam para casa, Jonah fica surpreso ao ver que Coco está realmente tranquila, apesar de ser traficante de armas, e ele decide ficar com o grupo por enquanto. Mais tarde naquela noite, Jonah prepara o jantar para sua nova equipe, e Coco oficialmente o dá as boas-vindas ao grupo, mas sua refeição acaba causando uma intoxicação alimentar em toda a equipe. Vários dias depois, Coco está batendo no carro por causa de como os sistemas de comunicação não estão funcionando corretamente, e o nerd da tecnologia adivinha que seus inimigos estão usando interferência de sinal, então ela grita com ele para identificar o problema o mais rápido possível. Após encerrar a ligação, ela informa ao companheiro que a leva que eles vão se encontrar com Sofia e outro camarada chamado Tojo na próxima cidade, mas ela fica irritada porque não consegue contatá-los. Lamy pergunta a ela o que eles deveriam fazer, já que o veículo à frente deles pertence à Polícia Nacional, mas ela diz que eles não deveriam parar porque não há como o veículo deles fazer alguma coisa com o caminhão do tamanho de titânio que eles estão dirigindo. De repente, uma mina terrestre explode embaixo do caminhão, o que imobiliza o caminhão e tira o carro da polícia. Apesar dos avisos de Sofia, Coco sai correndo do veículo para ver os destroços de perto. E Len explica que o motivo pelo qual ela não conseguiu entrar em contato com seus aliados é que uma guerra começou, onde todos os locais de transmissão na área foram explodidos. Enquanto isso, um soldado os acompanha de longe com binóculos e conta a seus camaradas sobre eles pelo rádio. Enquanto os soldados os cercam, o líder diz-lhes para não fazerem mal a Coco, já que ela é a traficante, e Coco explica que ela não é inimiga deles. Pouco depois, Coco se encontra com o líder soldado do Major Pollock, e ele pede desculpas pelo tratamento severo de seu soldado, antes de informá-la que eles retiraram os 8 mísseis antiaéreos de seu container. Ela tenta fazê-lo assinar o contrato, mas ele diz que não há pressa e pede que ela se sente com ele.
Quando ela pergunta quando o caos começou, ele diz que foi há 8 horas. Mas isso a confunde porque ela sabe que um tenente-coronel chamado Grant deveria supervisionar a entrega. Pollock explica que isso acontece muito porque é uma carreira onde alguns fogem quando a luta começa e pede para ela fingir que ele nunca esteve lá para começar. Enquanto Coco bebe a lata de Coca-Cola, ela se arrepende de ter se colocado nessa situação porque Pollock é um viciado em batalhas que desejaria cada vez mais armas até que o desejo o consumisse. Como um relógio, o cara tenta aumentar o pedido de armas, mas a conversa é interrompida quando uma garota estranha chamada Mildo chama Coco, e ela imediatamente a reconhece como uma velha conhecida, assim como sua parceira, Blue. Enquanto abraça Coco, ela pergunta onde Sofia está, mas Coco diz que está trabalhando em outro lugar e então vê a Fatso com um terno que ela reconhece como o presidente de um grande grupo inglês chamado Curry. Enquanto Jonas se senta no canto, Milda vai até ele e começa a rir do fato de terem contratado Rugrat como novo recruta. Enquanto isso, Coco se encontra com Curry e Pollock à mesa, e quando ela pergunta o que o comandante ordenou a Curry, eles revelam que é um novo míssil com novos lançadores chamados Stingers, que eles reuniram no norte da Europa. Curry começa a se gabar de ser o Elon Musk das vendas de armas, e Coco fica tão irritada que tenta ir embora. Mas Pollock a interrompe e diz que deseja encomendar uma unidade de radar porque seu radar foi destruído durante um ataque aéreo. Ao ouvir isso, Curry balança a cabeça enquanto afirma que tal ordem está além de sua capacidade. Mas quando Coco afirma que não tem um, ele diz que ela está limitando porque é filha do gigante da marinha Floyd. Ele então aponta que ela é quem dirige uma parte do departamento de armas navais para a Europa e África, e afirma que não há como ela não conseguir adquirir algo tão escasso como uma unidade de radar. Isso faz Coco perceber que o velhote pretende usá-la como bode expiatório, então ela recusa descaradamente a oferta enquanto zomba deles com danças Fortnite. Feliz, porém, Pollock diz que nunca a deixará ir e seus soldados a cercam. Então seu guarda-costas Lutz tenta revidar, mas ela diz para ele se retirar. Ela então aponta que Pollock está fazendo com que a infantaria da montanha mate todos os civis e jornalistas que fogem pela passagem porque ele está desesperado para manter em segredo a batalha pelo oleoduto. Ele admite que ela está certa e diz que conta com ela para o radar antes de garantir que o pagamento não será problema. Enquanto caminham pela rua, Coco faz sinais com as mãos para informar aos companheiros que seu plano é fingir que aceita a oferta e fugir. Ela então menciona o fato de que o exército está sem fundos e bate no peito ao afirmar que nunca aceitará crédito. Naquela noite, Sofia pergunta a Tojo se deveriam ter esperado Coco na passagem, mas ele diz que não é culpa deles não terem feito isso porque os soldados invadiram a área e eles continuam em frente, mesmo com o sol se pondo. Ele então decide que passarão correndo pela passagem pela manhã e Sofia expressa o quanto deseja dormir sob as estrelas. Na manhã seguinte, Pollock explica a Coco que o motivo pelo qual seu celular não está funcionando naquela área é que está fora do alcance do resto da Europa e promete a ela que começará a funcionar novamente assim que ela cruzar a passagem. Ele então designa 2 soldados para acompanhá-la, alegando que eles a ajudarão a passar pela passagem perigosa com segurança. Mas ela sabe que são apenas coleiras dela. Enquanto ela se afasta, ele a avisa para não fingir que aceita sua oferta e fugir. Enquanto eles andam no carro dela, o soldado começa a insultá-la. Então ela diz para ele calar a boca, e isso o irrita. Mas antes que ele possa reagir, Jonah anuncia sua presença usando o som de uma arma. Logo eles chegam a um local onde algumas forças aéreas russas começam a atacar. Então eles se escondem na floresta e Coco diz a seus soldados para afastarem sua unidade da área, já que os russos estão usando um dispositivo de rastreamento que poderia facilmente encontrar todos eles. Depois que os caças partem, Coco e Jonah se reúnem com a equipe, e ela explica que o motivo pelo qual ela não quer vender as armas é que ela acredita que a guerra terminará em 2 dias sem que ninguém reivindique o oleoduto, e ela pessoalmente perdeu o interesse em fazer negócios no campo de batalha. Enquanto caminham pela floresta, Sofia de repente ataca os soldados por cima e os amarra. Então Coco a abraça e ordena que sua equipe siga em frente. Naquela noite, Coco se encontra com Curry em um depósito e eles decidem enviar Sofia e Mildo para explorar a área. No entanto, os 2 vilões do Giga Chad se envolvem em um duelo de espadas, acirrado no mesmo nível de Ichigo contra Aizen. Vamos jogar, mas Sofia engole Mildo facilmente graças aos seus sentidos aprimorados. Enquanto caminham pela floresta, Milo sente alguns rastreadores à frente. Então Sofia diz a todos os seus homens para se prepararem para a batalha. No entanto, quando todos os seus homens estão reunidos do lado de fora, Coco diz a eles para desarmarem suas armas e envia todos os inimigos de dentro para atacar os homens de Curry, permitindo-lhes escapar. Na manhã seguinte, Coco chega em casa e vê que Curry e Mildo conseguiram escapar do ataque inimigo, então ela vai embora alegremente. Alguns dias depois, um cara com dentes de tubarão chamado Orquestra elimina com sucesso seus oponentes em um tiroteio, e sua cúmplice, Shinatsu, o ataca. O chefe da máfia, que se opôs a eles, já parece ter sido atropelado por um trem, mas Shinatsu o amarra e pergunta por que ele roubou do chefe e fugiu, mesmo sabendo que enviariam assassinos atrás dele. Os olhos de Shinatsu assustam o homem, mas ele afirma que esqueceu o motivo e a chama de lixo por ter entrado no comando durante uma missão tão importante.
Ele não respondeu à pergunta, a orquestra ordena que Shinatsu lhe inflija uma dor sem imaginação. Então, ela ativa sua arma e informa ao infeliz perdedor que seu trabalho é destruir os sonhos dos covardes que pensam que escaparão dela após cometerem crimes. Rap Orquestra então amarra sua cabeça no lugar usando uma alça, e Shinatsu ativa uma arma presa a ela, que inicia a contagem regressiva. Enquanto eles se afastam, o chefe da máfia implora por sua vida, mas a arma começa a acertá-lo. Do lado de fora, Chinatsu pergunta à orquestra o que vem a seguir, e ele revela que eles têm outro emprego antes de perguntar por que ela não está usando nenhuma capa de enredo. Ela afirma que é para fazê-lo simpatizar com ela, mas ele diz que ela não consegue fazer com que ele se apaixone por ela, mesmo que ela tire tudo. Na manhã seguinte, Jonah está relaxando com os outros na mansão, e Coco diz que ele precisa aprender muito com os mais velhos sobre a vida naquele país, incluindo como cumprimentar adequadamente e estudar diversas matérias escolares. Ele começa a bocejar, então ela o avisa para não cochilar na aula e afirma que ele precisa se tornar um ser humano maravilhoso, já que agora faz parte da organização dela. Ela explica que todos no grupo são excepcionalmente talentosos, apesar de terem alguns parafusos soltos na cabeça, e Tojo dá a ele um problema de matemática para resolver. Porém, Bro dá uma resposta errada, e é nesse momento que Tojo percebe que é tão burro quanto Patrick está. Coco então conta como ele o surpreendeu no aeroporto outro dia. Naquela época, Jonah e Sophie Siva estavam observando um avião juntos, e ela apontou que ele tinha 22 pneus. No entanto, quando ela lhe perguntou quantos pneus 3 daqueles aviões teriam, o Dingbat passou 2 horas pensando nisso apenas para dizer infinito, e todos desmaiaram em estado de choque com a falta de células cerebrais. No presente, Tojo e Coco riem dele até que Lee pergunta sobre a imagem na tela do computador. Coco explica que é uma lista de assassinos que seu quartel-general usa para alertá-los sobre qualquer bandido perigoso na área. No entanto, ela afirma que não faz muito sentido aprender sobre assassinos porque sua cidade é boa em manter a paz e ela tem uma equipe para protegê-la. Ao observar a tela, Tojo fica chocado ao ver que um grupo de assassinos se chama Orquestra quando tem apenas 2 membros. Então Coco explica que o grupo inicialmente tinha 8 membros, mas 7 deles morreram e um novo membro se juntou para formar uma equipe de 2 homens. Durante seu auge, a orquestra foi mais mortal que a Akatsuki, pois disparou mais de 20.000 tiros contra uma força policial na França. Jonah pergunta a Coco se os assassinos estão atrás dela, mas ela diz que sempre estão porque os traficantes de armas tendem a fazer inimigos, e ela fez tantos que gostaria de poder vender seus rancores. Ela e Tojo voltam a rir feito idiotas, mas Lutz e Sofia chegam e perguntam por que estão festejando sem eles. Sofia então convida Coco para sair com ela. Então Coco coloca Tojo como tutor de Jonah enquanto ela se afasta. Imediatamente após eles saírem, Jonah pede permissão a Tojo para usar o banheiro e Tojo concorda. Depois de horas de espera, Tojo vai ver se está botando ovo, mas quando ele chega, ele vê que Jonah fugiu e deixou um sinal de agradecimento para ele. Enquanto isso, Orquestra e Chinatsu estão andando pela cidade, e de repente ele começa a falar uma língua estrangeira enquanto diz a ela que um assassino competente deve sempre olhar para o céu quando caminha. Ele explica que a visão humana cobre apenas 108 do ambiente, e metade dela é obstruída pelo próprio corpo. Portanto, não há necessidade de olhar para o chão quando não estão procurando minas terrestres. Ele então pede que ela se livre de sua máscara de pista, mas ela não obedece porque é um presente que seu mestre lhe deu. Ao ver Jonah no canto, ela imediatamente se apaixona por ele. Mas quando ela tenta contar à orquestra sobre ele, ela percebe que ele desapareceu. A orquestra manda ela calar a boca porque eles estão muito perto do alvo, mas eles não têm ideia de que Jonah os está espionando. Enquanto isso, Coco admira um relógio Rolex através de um vidro e Sofia se oferece para comprá-lo para provar seu amor, fazendo-a sorrir de alegria. De repente, Chinatsu agarra o braço de Coco e pergunta por que ela ainda vende armas quando sabe que é perigoso. Mas Coco também a agarra enquanto lhe diz que um humilde assassino não tem o direito de perguntar isso a ela. Ela então liga para a orquestra Chinatsu e anuncia que só contará a eles se conseguirem desanimá-la, e Chinatsu fica surpreso com a força com que ela a segura. Sofia corre para salvá-la, mas Shark Boy aponta sua arma para ela, forçando-a a desviar sua atenção para ele. De repente, Jonah salta de seu esconderijo e dispara várias balas, que obrigam a orquestra a se esconder atrás de uma mesa, e a situação se transforma em tiroteio. A orquestra continua explodindo seu esconderijo enquanto tenta induzi-los a sair. Mas Coco começa a fazer movimentos estranhos com Jonah e o elogia por aparecer a tempo. Ele a acusa de ser uma psicopata maior do que Harley Quinn, por causa de como ela sempre sorri em situações terríveis. Mas ela afirma que não há nada de errado com ela, porque ataques como esses são apenas uma ocorrência regular em seus negócios. Quando Jonas começa a atirar no inimigo, ela elegantemente caminha com ele enquanto explica que é uma importante traficante de armas que não chegaria a lugar nenhum se tivesse medo de seus produtos. Vendo isso, Chinatsu decide usar seu canhão, mas a polícia chega de repente. Então ela destrói o carro deles com um canhão e a orquestra atira nos policiais. Ao usar um escudo para se proteger, Sofia consegue machucar a orquestra no braço, mas isso só o torna mais agressivo com os tiros e ele consegue machucá-la na perna. De repente, Jonah salta do esconderijo e ataca sozinho os vilões.
Mas Len o puxa usando um arame e explica que sua equipe não luta até a morte, mas usa um planejamento cuidadoso para garantir uma derrota unilateral do inimigo. Orquestra e Chinatsu notaram que uma unidade de atiradores da polícia estava acima deles, então eles atiraram neles. Enquanto isso, Len provoca o inimigo usando tiros lentos e provocações enquanto Coco e Jonah escapam juntos. Quando a dupla fica sem balas, eles fogem no carro e decidem eliminar Jonah mais tarde, porque ele não faz parte da lista. Alguns anos atrás, uma senhora estava no palco cantando uma imitação barata da melhor música de Sabrina Carpenter, mas a orquestra de repente atingiu sua cabeça com uma bala e falou sobre como sua voz soava pior do que a de um cavalo bêbado antes de incendiar todos na sala com sua metralhadora. Após o massacre, Bro tentou fazer uma fazenda com um cigarro, mas de repente levou um tiro no braço. E quando ele se virou, viu Chinatsu chorando enquanto apontava uma arma para ela. Enquanto ela tremia de medo, o canalha feio beijou-a na bochecha e disse que adorou o som que ela acabou de fazer. De volta ao presente, Jonah e Coco estão correndo pela orla de uma praia e o resto da equipe finalmente os encontra. Mas Sofia diz que não deveriam ir buscá-los ainda, mas sim usar o carro como escudo para protegê-los da orquestra, que está na outra faixa da estrada. Chinatsu acelera seu veículo para uma velocidade maior. E ao alcançar o carro da equipe, um integrante chamado Renato percebe que está realizando uma temporada poderosa chamada Negev, o que o deixa chocado. Quando eles começam a atirar um no outro, Sofia se junta a eles de dentro do carro e do outro lado eles dizem a Coco e Jonah para continuarem correndo. No entanto, os vilões de repente se aproximam e a orquestra diz a Chinatsu para contorná-los para que possam encerrar as coisas rapidamente. Renato percebe que eles estão cozidos e informa a Coco que os bandidos têm uma arma poderosa chamada Metralhadora MX-2 Browning montada dentro do carro, o que a faz se perguntar o que essa dupla maluca está pensando. Dentro do carro, Chinatsu admite que está triste por atirar em sua paixão, mas está feliz por ele não morrer sozinho, já que está com seus amigos. Quando o carro inimigo começa a correr em direção a eles, Renato e seus parceiros começam a mirar em seus motores, mas Chinatsu desvia o carro para o lado e começa a acertá-los com a metralhadora, fazendo-os bater o carro em uma piscina. Depois de gastar todas as balas da metralhadora, o motor da dupla maluca pega fogo de repente e eles saem correndo do veículo. Enquanto isso, Jonah e Coco saem do rio onde estavam escondidos, mas a orquestra imediatamente começa a atacá-los, então Jonah responde. Durante o tiroteio, o chapéu de Chinatsu leva um tiro na cabeça e ela sugere recuar, pois algo não parece certo. Mas a orquestra diz que ela está apenas sendo uma idiota. No entanto, quando ele sai de seu esconderijo, ele imediatamente é atingido no peito por um atirador. E quando ele cai de joelhos, Lutz o derruba com um tiro na cabeça do telhado de uma torre. Vendo isso, Coco informa aos demais que Lutz destruiu o líder inimigo com um tiro de atirador de longa distância usando uma arma chamada Lapomagnum e especifica que foi a 900 metros de distância. Enquanto Chinatsu cai em seu esconderijo, o parceiro de Lutz, William, informa que eles receberam ordem de recuar, mas Lutz reclama que ainda sobrou um soldado inimigo. Então Len explica que ela está sendo cautelosa e mesmo que ela se revelasse, ele ainda não teria coragem de atirar nela. Chinatsu declara que irá caçar todos eles enquanto caminha em direção ao seu homem desalinhado. E imediatamente ela entra na linha de visão. Coco informa da equipe de atiradores, mas Lutz hesita ao ver que ela é uma menina. William o instrui a sacar a arma dela, então ele dispara a metralhadora perto dela, fazendo-a cair no chão. Chinatsu então pega uma arma no chão e se esquiva dos tiros de Lame e Tojo com movimentos acrobáticos, fugindo em um caminhão. A polícia então chega e diz a Coco que ela não pode escapar desta vez porque viu todo o tiroteio. Mas ela pede ao cara que está conversando com ela que se apresente, já que ele não parece um policial normal. Ele afirma ser um cidadão comum. E quando Jonah pergunta a Coco o que eles deveriam fazer, ele chuta o pirralho como uma bola de futebol no oceano. Enquanto ele provoca a Coco, ela de repente levanta a mão para alertar os outros, mas ele diz que ela é legal porque acha que ela está apenas fazendo a pose de tudo. Um tempo depois, o saco de lixo é levado para a sala de interrogatório da delegacia e é divertido pela forma como lidou com as coisas. Quando pedem provas de que ele é oficial de inteligência, ele dá ao policial um passaporte que mostra que ele é da América e se apresenta como Jerry. Ele então manda chamá-lo pelo apelido de Campo, Espantalho, e pede ao policial que entregue Coco e todos os dados do tiroteio registrados pela câmera de segurança. Mas o policial diz que não tem ideia do que está falando. Enquanto isso, Coco está no escritório do comandante da polícia, agradecendo por lhe dar uma muda de roupa, e ele informa que ela atraiu a atenção de um perigoso oficial da inteligência americana chamado Espantalho, mas ela diz que ele é apenas um aspirante a Sherlock que quer dinheiro. Ao se afastar, a comandante admite que será difícil encobrir o tiroteio, já que vários policiais foram assassinados e informa que alguns policiais estão mantendo seus guarda-costas no hotel como forma de proteção. Na sala de interrogatório, o Espantalho começa a exigir as provas, mas o policial se recusa a entregá-las a ele. Então ele sai correndo da sala e confronta Coco no corredor. Ele dá um soco no rosto dela e os policiais o seguram, mas Coco diz que não tem tempo a perder com canalhas como ele antes de ir embora. Feliz quando ela sai pela porta, ele ameaça sangrá-la, mas ela diz que é apenas a segunda ameaça que recebe naquele dia.
Jonah chega e explica que eles o deixaram ir porque ele é novo, então ela o abraça enquanto eles voltam para casa. Eles logo chegam ao parque, e Coco diz a Jonah que percebeu que ele é gentil, diferente de todos os outros soldados que conheceu. Mas ela o avisa que sua gentileza o faria hesitar antes de puxar o gatilho, e o mundo é injusto com alguém tão gentil quanto ele. Enquanto caminham, ela informa a Jonah que a maioria das pessoas que usam armas são civis e admite que não quer que ela ou ele morram. Mais tarde, naquela noite, Coco se encontra com Shinatsu e ameaça fazer com que seu atirador, Liam, cabe com ela se ela atacar antes de fazer a pergunta super importante de por que ela não usa armaduras de trama por baixo. Ela explica que os removeu durante uma missão com a orquestra e de repente melhorou a mira. Então Coco revela seu próprio segredo e se oferece para recrutá-la para a equipe. No entanto, Shinatsu tenta desanimá-la, então Ren atira nela rapidamente e explica a Lutz que ele é capaz de atirar em garotas fofas como ela, porque perdeu companheiros no passado. Enquanto Coco relata o incidente aos seus superiores, Jonah se esconde em um canto e a escuta. Vários dias depois, a equipe está relaxando em uma loja e Lutz pratica tiro ao alvo usando um alvo flutuante junto com os outros caras. Enquanto isso, Jonah está no canto pensando em como ele odeia armas. E quando Coco chega, ele se pergunta por que parece que ela o enfeitiça sempre que fala com ele. Como ela está usando um chapéu bobo, Jonah pergunta se ela vai trabalhar na agricultura, mas ela lembra aos Dinweed que eles estão no meio do oceano e explica que está vestida assim para proteger a pele do sol. Sofia então informa que o capitão quer falar com ela, então ela avisa ao capitão por telefone que alguém do quartel-general está trazendo mais carga. De repente, seu outro telefone começa a tocar, mas imediatamente ela atende. Ela salta de surpresa. Após encerrar a ligação, Sofia pergunta o que há de errado, então ela enlouquece e informa que seu irmão está vindo no navio à frente. Ela então ordena que William esconda Jonah na sala e lhe ensine estudos de idiomas. Enquanto eles caminham para a sala, Jonah pergunta a William por que Coco está enlouquecendo de repente, mas diz que tudo ficará bem porque dessa vez eles não precisam se preparar para a batalha. Enquanto isso, o irmão de Coco, Casper, chega com um esquadrão de seguranças armados, e Sofia ressalta que ele se parece exatamente com ela, embora não sejam gêmeos. Enquanto os trabalhadores carregam a carga, ele pergunta a Coco se os mísseis serão vendidos, mas ela diz que não há problema, pois já recebeu o dinheiro. Ela então pergunta por que ele está na África. Então ele explica que trabalhou lá e traz à tona o fato de que ela foi pega pelo lunático faminto por dinheiro, Espantalho. Ele explica que os Estados Unidos toleram suas bobagens porque ele é útil para arrecadar dinheiro para suas operações. Mas ele avisa que é persistente porque é uma pessoa persistente que irá persegui-la até os confins da Terra se for preciso. Ao mesmo tempo, William diz a Jonas para escrever a palavra contradição 3 vezes. E enquanto o faz, William explica que o folclore pode expressar clássicos e morais com alguns personagens, e conta-lhe uma história chamada Pike and Shield, que é sobre um traficante de armas. Era uma vez o traficante de armas reuniu algumas pessoas e afirmou que uma lança era incrível, pois perfurava qualquer coisa. E ele também se gabava de que seu escudo poderia desviar qualquer ataque. Um dos homens que assistiam pediu-lhe que usasse aquela lança para perfurar seu escudo, e isso colocou o traficante em apuros. Feliz quando Williams pergunta se Jonah gostou da história, ele diz que foi apenas levemente interessante. Do lado de fora, Coco pergunta a Casper com quem o revendedor para quem eles estão vendendo está alinhado, mas Casper diz que suas alianças são desconhecidas, mas a avisa para ter cuidado, porque ela acabará encontrando um perigoso revendedor da África, que dirige uma empresa comercial chinesa. Casper diz que é hora de ele ir embora, mas de repente pede permissão para usar o banheiro, então Coco o repreende dizendo que não é necessário pedir permissão para tudo. Na sala de estudo, William ressalta que Jonah é rápido em aprender o idioma, mas é rápido em pular a matemática, então ele explica que não é bom em matemática. Ao ouvir isso, William ri e admite que ele também não era bom em matemática, mas diz que espera que Jonah aprenda a ler livros de todos os tipos logo, já que aprenderá coisas diferentes com eles. De repente, Jonah sente vontade de ir ao banheiro e William permite que ele faça isso. Porém, Casper chega ao corredor e é nesse momento que William percebe que está cozido. Quando Casper entra no banheiro, ele vê o Short Stack esvaziando seu tanque. Enquanto Casper usa o banheiro, Jonah tenta esfaqueá-lo, mas um guarda mascarado o impede. Então ele grita com raiva o nome de Casper. Casper o cumprimenta com indiferença e ele pede ao guarda mascarado, Chekereda, para deixá-lo ir, mas ela dobra sua faca e a joga fora enquanto lhe diz para escolher uma arma melhor da próxima vez. Enquanto Jonah o encara com raiva, Casper admite que Jonah é um guerreiro capaz de lutar no mesmo nível que ele, e conta como eles se conheceram há 3 meses. Naquela época, Jonah estava em uma instalação na África, onde outros órfãos estavam sendo treinados para a guerra, e o comandante pediu ao seu traficante que marcasse um encontro para ele com Casper. Quando os soldados passaram para levar alguns órfãos para a guerra, Jonas percebeu que o homem responsável tinha olhos perigosos. Então ele se ofereceu para ir lá, mas os soldados espancaram-no como uma pinhata e arrastaram embora uma garota chamada Malca. Dias depois, Jonah descobriu que Malca havia morrido e começou a chorar porque se arrependia de não ter sido o escolhido.
Ele sabia que eles a forçaram a andar por um campo minado em vez de usar soldados, e ela acabou explodindo. Mais tarde, ele disse a outro órfão chamado Maurice para reunir todos os outros em sua base secreta e não sair, não importa o que acontecesse, enquanto reunia armas secretamente. Quando um soldado veio ver como ele estava, ele explodiu o soldado até a morte, e isso alertou todos os soldados. Mas ele desligou a fonte de alimentação e começou a atirar neles um após o outro. Um dos soldados o encontrou, mas ele se esquivou das balas do homem e o destruiu com uma lâmina antes de jurar vingar Malca. Enquanto o comandante tentava pedir reforços, o malvado tentou perguntar o que ele estava fazendo, mas percebeu que já havia sido morto a tiros. De repente, Jonapat apareceu por atrás dele com uma arma e perguntou quem ele era. Mas o homem alegou que era apenas um traficante de armas e implorou-lhe que poupasse a sua vida, prometendo-lhe dinheiro suficiente para comprar uma Ferrari se concordasse. Porém, Jonas disse que não precisava de dinheiro porque estava ali para vingar Malca e depois matou o canalha a tiros. Ele então disse a Maurice para cuidar dos outros e sair da sala, mas de repente ele se escondeu quando sentiu a aura de alguns humanos perigosos se aproximando. Só então, gás lacrimogêneo entrou na sala fazendo-o tossir e um Chequita totalmente mascarado apareceu e o derrubou. Pouco depois, eles o entregaram a Casper, que se apresentou como traficante de armas antes de perguntar quem ele era. Como Jonas se recusou a responder, Casper perguntou se a vingança valia a pena e informou que ele e sua irmã nasceram em um container e tiveram que mudar de identidade frequentemente enquanto viajavam juntos por todo o mundo. Ele então afirmou que a morte do comandante funcionou a seu favor porque seu plano o tempo todo não era vender-lhes armas, mas sim dissolvê-los com a tentação do armamento para criar um caminho que levaria à prosperidade do país. Feliz, isso irritou Jonah, mas manteve Jonah preso em um recipiente por dia sem comida ou água, deixando-o pensando em tudo. Dias depois, Casper disse a ele que havia matado seus pais, pois foi ele quem vendeu as armas aos homens que atacaram sua aldeia. Jonah imediatamente ficou furioso, mas estava fraco demais para revidar, então Casper o contratou como guarda-costas profissional de sua irmã, Coco. À medida que o navio avança, Coco ordena que todos se preparem para o combate, mas avisa para não deixarem o inimigo pegá-los até que estejam dentro do alcance de tiro. Ela se recusa a acreditar que o inimigo está se aproximando apenas em um pequeno barco, então pergunta a Tojo se há mais alguma coisa por aí. Ele informa que há outro barco 3 km atrás e que chegarão em 1 minuto. Ao ouvir isso, ela começa a desmaiar, alegando que o inimigo está mexendo com o vilão errado. As pessoas no barco anunciaram que não matariam ninguém se ela parasse o barco, mas Coco recusou imediatamente. Ela então finca o rosto nas megatramas de Sofia enquanto a elogia por encontrar rapidamente o inimigo e informa ao resto da equipe que há um helicóptero inimigo se aproximando. Enquanto observa os veículos inimigos, Jonah informa Coco que há uma pequena lancha rápida se aproximando deles por trás. Então ela envia um de seus homens, chamado Hugo, para cuidar disso e diz a Jonah para se afastar até a explosão. Ela explica que os inimigos planejam tomar seu navio, mas ela não pretende deixar isso acontecer. Coco então informa que ela está de olho no segundo veículo inimigo marcado como Inimigo 2 e os avisa para tomarem cuidado com os blasters. Conforme o helicóptero se aproxima, Map de repente aparece na frente dele com sua própria metralhadora e atira nele, e os bandidos no barco ficam chocados por serem capazes de atacá-los. No entanto, eles notam uma bomba ao lado deles e, antes que possam reagir, William a acende, incendiando todo o barco. Vendo isso, os soldados inimigos na lancha ficam chocados, mas um deles, usando binóculos, lhe sugere recuar porque vê alguém mirando neles a bombordo com um lançador de mísseis. Infelizmente para eles, Hugo dispara o míssil imediatamente e os destrói. Enquanto isso, Jonah percebe um dos bandidos pendurado em uma corda, mas hesita em explodir sua cabeça porque é apenas um menino. Enquanto o helicóptero danificado passa por Coco, ela diz além para acabar com os piratas, então ele ataca o helicóptero repetidamente até que ele faça barulho. Logo em seguida, Jonah mostra ao resto da equipe o garoto pirata que capturou e explica que teve que acertá-lo com vários golpes de John Cena para acalmá-lo porque o garoto deu um soco nele mesmo, o salvando. Isso faz todo mundo rir. E depois de cortarem as amarras do menino, Coco faz o menino pular no mar, informando que há uma costa próxima e joga um flutuador para ele usar para chegar lá. Enquanto o menino sai nadando, a equipe chama Coco de cruel, de brincadeira, mas ela diz que está sendo muito gentil naquele dia e anuncia que em breve chegarão ao porto da África do Sul. Enquanto isso, o Espantalho se encontra com o diretor de uma empresa de armas chinesa de elite chamada Chen e o acusa de ser um traficante de armas fraudulento, mas Chen diz que está brincando. Então ele promete questioná-lo sobre sua ligação com Casper antes de sair para atender um telefonema. Depois que o Espantalho sai da sala, o guarda-costas de Chen, Lu, tenta segui-lo, mas o homem musculoso do Espantalho a impede. Então ela brutaliza o homem, com combos de lutadores de rua até que Chen a impede, lembrando-a de que matá-lo só causará problemas.
Feliz quando o espantalho atende o telefone, ele vê Chen e Lo se afastando e tenta segui-los, mas para ao ver que seu bruto foi pulverizado. Lo informa Chen que sua unidade já está na África do Sul, então ele declara que terá sucesso em seu objetivo, quer Casper goste ou não. Enquanto isso, um homem chamado Mokunana bate na porta de um médico chamado Miami, mas a senhora Pateta está muito ocupada cantando aberturas do Matador de Demônios para abrir a porta, então ele entra e a repreende por não responder. Ele a aconselha a não fazer a viagem de alpinismo que planejou, porque tem um encontro marcado com Coco, pelo qual está ansiosa o ano todo. Mas de repente ela começa a chorar e a tagarelar sobre como tem que ir para as montanhas por causa de algumas borboletas. Ao mesmo tempo, Sofia pergunta a Coco se Miami ainda caça borboletas, e ela diz que é muito provável porque ela é oficial de um grupo mundial de borboletas. Ela então informa a Jonah que eles se encontrarão com o Professor Miami, um especialista em robótica cujas coisas geralmente são desviadas para assuntos militares. De volta ao quarto de Miami, ela diz a Mokona que não se importa se as pessoas aplicam sua pesquisa em armas e as usam para assassinar pessoas, porque esse problema é insignificante quando comparado a lindas borboletas que estão à beira da extinção. Ele a lembra que a montanha que ela tem em mente está coberta de neve, mas ela diz a ele para não se preocupar com isso, porque está repleta de aparelhos de alta tecnologia que permitirão que ela os procure. Mais tarde naquele dia, Sofia esquece que é mulher e começa a fazer flexões mais rápido do que Ashton Hall, e quando Jonah chega, ela lhe dá uma faca para acompanhá-la no treinamento. Enquanto eles vão juntos, ela o ensina como acertar golpes precisos e por fim o derrota. Logo depois, Coco e os outros se encontram com uma senhora chamada Malon, que pede desculpas em nome de Miami, que abandonou o encontro. Mas Coco diz que não há necessidade de ela se desculpar. Então ela informa que um misterioso chinês e sua secretária têm visitado o médico com frequência, mas Miami se recusa a revelar quaisquer detalhes sobre o médico. Ela então menciona o fato de que Miami foi caçar borboletas e lhe entrega as coordenadas do local de caça. Depois, Coco se encontra com Jonah e explica que o prédio em que estão é um local onde as armas são feitas ou redesenhadas. De repente, eles encontram Curry e seus 2 capangas, e ele diz a ela que planeja se retirar da África Oriental e do Sul por enquanto. Quando Chen chega, Coco o cumprimenta com um sorriso e o induz a convidá-la para jantar. Depois, ela informa Len sobre seu próximo encontro com Chen e entrega a ele um papel para uma missão especial. Naquela noite, a equipe está dirigindo sua van e Len anuncia que sua missão é capturar Miami e exterminar qualquer um que tentar atrapalhar. Enquanto Miami sobe as montanhas, Mokono avisa que não há borboletas à frente, mas ela avisa que elas estão lá embaixo e pergunta por que ele está carregando uma arma, então ele explica que é para protegê-la. Enquanto isso, alguns homens armados na floresta informam ao seu tenente, Louie, que há inimigos armados chegando. Então ela ordena que eles se concentrem na captura de Miami e decide matar todos os outros como vingança por seus amigos que não estavam alinhados com Casper. Em outra parte da floresta, Jonas de repente começa a chamar o nome do médico e a atirar no local onde os soldados inimigos estão escondidos. Então eles começam a atirar de volta. Lo então saca suas armas e atira na cabeça de seu próprio homem. E Sofia vê isso. Então ela tem um flashback de um homem que a traumatizou no passado que usa as mesmas armas. De repente ela se levanta e começa a sorrir de uma forma assustadora. De repente, Sofia o faz e Naruto corre para a frente. E mesmo que todos os seus companheiros estejam confusos, eles a apoiam com tiros. Enquanto ela puxa sua arma, Lo informa aos homens restantes que um lobo está chegando. Enquanto isso, Coco está se divertindo muito, saboreando saborosos rolinhos de ovo com Shen. E ele informa que os rolinhos de ovo contêm camarões que foram pescados no Cabo de São Francisco. Enquanto elogia a comida, o Digachat chinês promete que seu paladar vai ficar abalado porque muito mais refeições de qualidade estão a caminho. Então ela diz a Hugo que seria bom trazer toda a equipe pra lá um dia, né? Eles oferecem comida a Hugo, mas ele diz que está satisfeito porque pensa discretamente que os chineses usam cães como alimento. Enquanto um garçom traz vinho para a mesa, Hugo informa que Coco deve se abster de qualquer bebida alcoólica porque sabe que ela é uma bêbada desagradável e isso faz Shen rir deles. Enquanto isso, o espantalho começa a criticar sua parceira chamada Choco, por gostar de comida em vez de fazer seu trabalho, então ela joga um pouco de comida na cara dele e começa a trollá-lo. De volta às montanhas, Sofia e Lo estão se perseguindo enquanto se atacam com balas, mas eventualmente se alcançam, e Sofia se apresenta como uma ex-major antes de pedir a Lo que explique suas técnicas interessantes. No entanto, Lo diz que não fala muito, mas Sofia enfia a cabeça na dela e ameaça enfiar a arma no buraco do lixo se ela não falar. Em outro lugar, Miami percebe o som do tiro de longe, mas ela pensa que são fogos de artifício. E Makona diz a ela que está cozinhando macarrão que a ajudará a te adormecer, então ela agradece. Moko percebe que os sons da batalha estão se aproximando deles, mas ele não sabe bem de onde vem. Miami adivinha que os sons que estão ouvindo são Coco vindo atrás dela, e ela diz que é legal ela se envolver em brigas, não importa onde no mundo ela vá. Mokona explica que é porque suas armas são vendidas por um preço muito alto.
Mas Mayumi afirma que nada de bom resulta do manuseio de armas, porque ela acredita que as pessoas se tornam escravas delas apenas por tocá-las. Ao ouvir isso, Mokona pergunta por que ela ainda trabalha com a empresa de Coco e com a empresa de Chen, a Shanghai, e ela afirma que é porque ela não pode escapar, já que Chen compra sua comida deliciosa. Antes que ela possa explicar a parte de Coco, ela percebe que o macarrão dele está ficando cozido demais, então ela diz a ele para tirá-lo do fogo. De volta ao restaurante, Coco está saboreando um pouco de vinho e Shen fica feliz por ela estar se divertindo. Mas Hugo está preocupado que ela comece a agir como uma louca se continuar bebendo. Shen diz a ela que adoraria beber com seu irmão mais velho, Casper, também, mas ela diz que é uma má ideia porque ele é do tipo que engole tudo em vez de saboreá-los. E ela revela que sua comida favorita é junk food. Ele então menciona o fato de que seus subordinados na Ásia Central se encontraram com Casper, e o espantalho, que está ouvindo através dos insetos que plantou, está satisfeito por eles terem começado a conversar agora que contém um pouco de álcool. Shoko avisa que ouvir pode ser perigoso, pois seu time já pode estar em movimento, mas ele diz que é algo que já previu. E ele ainda pretende continuar cavando em busca de sujeira porque está ansioso para saber como Chen consegue lidar com armas e ter um negócio honesto ao mesmo tempo. Shen admite que Coco e seu irmão são negociantes diferentes e pergunta o que está no horizonte de seu negócio, mas ela afirma que é segredo. Ele então pede para dar um passeio com ela, mas ela imediatamente recusa e bebe todo o vinho restante em sua taça. De volta às montanhas, Lo se liberta das mãos de Sofia e começa a atirar nela, mas Sofia esquiva e tenta atirar nela. No entanto, Lo salta no ar como um irmão do Super Mario e chuta a arma de suas mãos. Feliz enquanto Lo recarrega sua arma, Sofia ressalta que seus movimentos são exatamente iguais aos do homem que aniquilou sua unidade. Mas Lo diz que não se importa com o que sente. Enquanto os outros observam a batalha, um dos inimigos consegue pegar Lutz bem na barriga. Então Renato manda ele se concentrar mais para não ser atingido por uma bala ou míssil. Enquanto rasteja no chão, Jonah informa a Len que o inimigo está em estado de choque, porque ao contrário de sua chefe, eles são novatos quando se trata de lutar nas montanhas. Ele então sugere que eles parem de atirar e finjam estar mortos para se exporem e permitirem que Len os ataque. E Len acha que é uma ótima ideia. Assim como Jonah previu, os soldados inimigos começam a sair de seus esconderijos quando a equipe para de atirar. Então Lin atira neles um por um. De volta ao hotel, Shoko está no banheiro, mas Coco chega de repente e a choca dizendo seu codinome. Ela então entra e lhe dá uma mensagem para passar aos seus associados. De volta às montanhas, Len destrói vários outros homens de Low, então ela fica furiosa e começa a atacar Sofia. Mas Sofia de repente fica ultra instintiva, esquivando-se de cada bala antes de esfaquear o braço esquerdo. Low tenta recarregar as balas usando o braço direito, mas Sofia corta sua sacola de suprimentos e começa a repreendê-la por ser fraca. Conforme sua mente começa a ficar fora de controle, Lamy chega e informa que eles estão saindo para se concentrar em sua missão, já que já destruíram sua equipe. Porém, Sofia diz a ele que Lo conhece seu passado, então ele sugere sequestrá-la e torturá-la. Mas ela chama isso de desperdício porque Lo está exatamente como antes. Enquanto Sofia se afasta, Lu se apresenta a ela e declara que será ela quem acabará com ela. No restaurante, o espantalho explica a Shoko que quer provar que Chen é responsável pelo assassinato de milhares de pessoas, mas Shoko sugere focar em Coco, pois isso lhe permitiria roubar algum dinheiro. Só então Coco e Chen recebem telefonemas que os informam sobre a situação nas montanhas, e eles encerram o encontro. O guarda de Chen então ordena que seus atiradores saiam para eliminar Coco, bem como Espantalho e Shoko, e Hugo começa a se preocupar, mas Coco garante que eles sairão ilesos e voarão juntos em um helicóptero. Nas montanhas, Mayumi está sentindo frio na barriga quando vê Jonas e os outros, e ela percebe que Jonah é um novo recruta, então ela começa a fazer perguntas sobre ele. Um tempo depois, a seleção sai junta da África e chega à Inglaterra. Lá, Jonah tenta entrar no aeroporto, mas os detectores de metal disparam. Então Coco e os outros explicam às autoridades que ele tem uma bala dentro de si devido a um ferimento de guerra. Enquanto eles caminham, Len pergunta por que ele não remove a cirurgia da bala. Então ele explica que tem medo de tomar vacinas no hospital, e isso faz com que todos desmaiem de descrença. Vários dias depois, a equipe se reúne em um centro de treinamento onde Sofia dá a Lutz uma arma de gás de alta pressão que dispara bolas de tinta e informa que as balas doem. Mas ele diz que já sabe disso. Quando ele pergunta se está treinando com isso, ela com raiva confirma que sim, ao mesmo tempo em que traz à tona o fato de que foi atingido por fogo inimigo na última batalha. Len explica que vai lutar por uma bandeira com Jonah nas montanhas, e quem pegar a bandeira primeiro vence, mas Jonah recusa porque não quer machucar Lutz. No entanto, Coco ameniza o acordo prometendo dar-lhe 15 pontos cada vez que acertar Lutz e 30 pontos se conseguir a bandeira primeiro. Ela então se oferece alegremente para dar a ele um vale-refeição especial para cada 50 pontos ganhos,
mas o cérebro do idiota começa a funcionar mal porque a matemática é demais pra ele. Vendo isso, Glenn lembra a Jonah que todos respeitam suas habilidades de tiro e diz que ele só precisa caminhar com habilidade pelas montanhas. Feliz quando a operação começa, Glutz está caminhando pela floresta, reclamando sobre como eles estão arruinando seu tempo com este exercício. Mas Jonah o está espionando dos arbustos e fica surpreso por ele ter tantas vagas. Lutz pensa que é um atirador fraudulento, já que não conseguiu puxar o gatilho ao lidar com uma garota. Até recentemente, suas habilidades de atirador só eram usadas contra bandidos com armas apontadas para reféns de escória terrorista com o dedo no botão da bomba. Ele se pergunta se será capaz de puxar o gatilho se outra garota como Shinatsu aparecer e colocar Coco em apuros novamente. Mas sua sessão de brainstorming é interrompida quando o pequeno assassino o pega com uma bola de paintball bem no bolo. Isso enfurece Lutz, então ele persegue Jonah, atirando bolas nele repetidamente. Mas Jonah ri enquanto foge. Justamente quando Lutz pensa que o alcançou, ele tropeça em uma vara e fica preso na armadilha de corda de Jonah, permitindo que Jonah acabe com ele. Depois, todos zombam de Lutz enquanto contam os milhares de tiros de paintball que Jonah acertou nele, então ele promete levar o treinamento a sério da próxima vez. Na manhã seguinte, Coco acorda Sophie Fear e informa que eles têm que comparecer a uma reunião na Embaixada do País B em Londres, onde está reunido o Comitê de Fornecimento de Veículos Aéreos Não Tripulados. Durante a reunião, um cara de óculos escuros anuncia que o comitê está dedicado a introduzir veículos aéreos não tripulados nas Forças Armadas de Air do País B. E enquanto ele continua, Tojo sussurra para Coco que Emilia, uma ex-atriz e traficante de armas ativa, faz parte da competição. Amelia percebe Coco na sala e imediatamente corre para cumprimentá-la antes de pedir que ela pegue leve com ela. Mais tarde, Coco está abraçando Jonah à beira do rio e ela diz a ele que a competição deles é formidável dessa vez porque o acordo já foi feito quando ela chegou. E Amelia é rápida em puxar os pauzinhos. Jonah fica surpreso por ser uma mulher, então Coco informa que ela é uma gostosa no mesmo nível de Angela White, que usa seus encantos para fazer com que as antigas elites militares comprem dela. Ela já foi uma celebridade que se casou com um homem rico, mas ele faleceu, deixando para ela toda a sua fortuna. E ela fez bom uso de sua herança e conexões relacionadas aos braços. Quando Jonah pergunta a Coco o que ela está tentando vender dessa vez, ela diz que são veículos aéreos não tripulados, que são aviões controlados por rádio equipados com radar usados para reconhecimento e patrulhamento. Eles são super seguros porque ninguém morre quando alguém é abatido e podem ser usados em batalha quando equipados com armas. Depois de explicar tudo isso para Jonah, ela informa que é seu trabalho vendê-los, mas de repente eles encontram Shoko. Ela explica a Coco que se os americanos continuassem com sua ideia e vendessem os veículos aéreos não tripulados para o país do Oriente Médio, sob a condição de que eles resolvessem pacificamente seus problemas civis, o país vizinho B teria um grande ataque, e eles teriam que se oferecer para vender alguns para o país B também. No entanto, Coco afirma que o mercado de veículos aéreos não tripulados vai esquentar ainda mais do que antes e a levanta entregando-lhe um diamante caro. Enquanto Shoko admira o diamante, Coco a instrui a manter os americanos sob controle para que não se afastem do caso. E mesmo Shoko sabendo que Coco a está usando, ela concorda por causa do presente. Um tempo depois, Coco está em um carro com os outros e diz ao motorista, você vai, para ir aos hotéis que acomodam os figurões das abelhas do campo. À medida que vão de hotel em hotel, Coco é informada repetidamente de que os figurões que ela procura estão fora, pois já estão do lado de outro grupo. Coco começa a enlouquecer, mas ela decide ir para um último figurão chamado Coronel Marquise, do Country Bees Army, porque ele já trabalhou com ela várias vezes. Feliz com a chegada, o coronel informa a Coco que seu rival também o visitou, mas ele se recusou a tomar uma decisão, então ela agradece. Ele então conclui que a senhora está tentando acabar com Coco rapidamente porque está com medo de suas proezas, e informa que um jornal italiano vazou seus planos. Na manhã seguinte, Coco liga para Shoko e informa que perdeu a campanha de vendas porque planejava enviar os predadores para o país B via Itália para evitar provocar o país A, mas a mídia italiana soube de seus planos. Enquanto Emilia e seus asseclas ouvem, Coco afirma que ela e seu grupo vão sair do jogo. Então Emilia sorri e diz ao seu guarda que sabe que Coco tem mentido durante as ligações que eles têm grampeado nos últimos dias. Enquanto olha para uma foto de Coco e Shoko, Emilia diz que Coco está planejando um ataque massivo para destruir suas alianças. Então ela decide lembrar aos executivos do país B que não mudem de ideia, independentemente do que aconteça. Mais tarde, Lutz chega ao quarto de Coco acompanhado de William e informa que o país abandonou a campanha que a América fazia com uma ideia semelhante à dela. Mas ela diz que está tudo bem porque tem um plano maior a caminho. Naquela noite, o coronel Marquis se encontra com Emilia quando seu guarda chega de repente com a notícia de que os alemães estão comprando armas dos americanos. Então ele a deixa para fazer um acordo com Coco. Enquanto Amélia caminha até a porta, outro de seus associados informa que Coco está comprando todas as suas ações. Então ela liga para Coco para marcar um encontro com ela. Eles logo chegam ao ponto de encontro e Lutz assume uma posição de atirador enquanto Coco revela que percebeu as mentiras de Amélia desde o início, porque a atriz não conhece realmente os produtos que está vendendo.
Amélia diz que vai desistir da campanha de vendas e, enquanto discutem negócios, Sofia ataca o espião de Amélia. E Coco dá a seus homens o sinal para destruir as armas do atirador inimigo. Feito isso, Coco garante a Amélia que seus homens não estão mortos e oferece a ela 5% das ações antes de partir em seu carro. Dias depois, Jonah está se divertindo na praia com os outros e percebe que Coco sempre sorri para esconder tudo o que realmente sente. Enquanto ele lhe entrega uma bateria, ela agradece e a coloca em seu laptop. Mas ele sente que ela está correndo precariamente a toda velocidade por uma ladeira. Ela então diz a ele para continuar brincando com os outros e promete se juntar a ele quando terminar. Então Jonah continua sua luta na água com William. Enquanto William o joga para o alto, ele cai na outra parte da água onde Lutz e Renato estão relaxando, então eles decidem fazer para ele a nova bola de praia. Vendo isso, Coco sorri e diz que Jonah é fofo. Mas quando Sofia a chama para se juntar a eles, ela diz que ainda tem trabalho a fazer. Hugo então joga Jonah para o céu, de onde ele tem uma visão clara das maçãs saltitantes de Coco. Pouco depois, Tojo começa a tagarelar sobre como Sofia tem planos tão grandes quanto os bolos Victoria. Mas Lutz avisa que ela arrancará os olhos dele se os pegar olhando para ela. Porém, Tojo nada à frente enquanto planeja usar suas melhores táticas de punho nela, mas vê que Renato já os venceu. Renato de repente começa a massagear os ombros dela e faz um dos principais movimentos do Manual Virgem, tocando em uma de suas tramas enquanto finge que foi um acidente. Mas Sofia entra no modo fera e o lança para longe com um chute de Liu Kang, enquanto diz a ele que seus melões são apenas para Coco. Os outros Gunners notaram que ele estava desmaiado, então começaram a pirar e a pedir um médico. Enquanto isso, Jonah está nadando em outra parte da piscina, mas Coco o avisa que ele pode ir até a Itália nesse ritmo. E é aí que ele percebe que nadou para longe dos outros. Feliz, ela o aconselha a não subestimar o oceano e começa a nadar abaixo dele enquanto lhe diz que ele pertence a ela. Naquela noite, Jonah está fazendo alguns estudos, mas seu estômago começa a roncar. Então seu tutor, Mal, diz-lhe para esperar mais 30 minutos porque a hora das refeições vem depois da ciência. Mal então menciona que seus filhos adormecem se comerem logo após brincarem, e Jonah fica surpreso por ele ter uma família. Então ele informa a Jonas que tem esposa, filha e filho em casa. Ao mostrar a Jonah uma foto deles, ele diz a Jonah que eles são mais jovens do que ele e sorri porque são tão feios quanto Mal. No entanto, quando ele menciona que eles se parecem mais com a mãe, Mal desmaia de choque e diz que só tem um na unidade que tem família, já que Len se casou e se divorciou mais vezes do que Larry King. Jonah fica surpreso que Len receba tantas enxadas apesar de parecer um ogro com morte cerebral, mas Mal diz que na verdade é apenas uma mulher de quem ele está constantemente se divorciando. E essa senhora não é outra senão Titita, já que ambos serviram como guardas do pai de Coco, Floyd. Isso surpreende Jonah. Então Mal diz a ele que todos os 10 têm seu passado único e promete que ele verá por si mesmo no devido tempo. Ele então tenta continuar a palestra, mas Jonah muda de assunto perguntando que tipo de soldado ele era. Então ele revela que era apenas um soldado normal e não uma elite como Rin. Ele pertencia à unidade de artilharia e disparava armas tão grandes que Jonah conseguia enfiar a cabeça para dentro. Mas, felizmente, seu país é pacífico, então eles só os usam em exercícios e não em combate real. Jonah que afirma que tem sorte e admite que teve, mas ressalta que soldados podem até morrer em treinos. E ele experimentou isso em primeira mão quando seu camarada morreu durante um acidente, o que o levou a receber alta. Quando ele estava vagando pela Ásia, Coco apareceu e gentilmente o contratou. E ele ficou com vergonha de contar à família que agora é guarda-costas. Então ele mente para eles que foi recrutado para se juntar à Liga da Justiça. Como observação lateral, ele informa a Jonah que trabalhar para Coco paga 3 vezes mais que trabalhar para o exército. Pouco depois de ingressar na unidade, ele contou a Coco sobre as mentiras que conta à família e ela disse que era uma coisa boa, porque o trabalho deles era na verdade mau, antes de aconselhá-lo a se orgulhar de seus camaradas. Só então o telefone começa a tocar e, ao atender, Coco informa que é hora do jantar, o que o faz perceber que Jonah o estava fazendo falar com Stahl para ganhar tempo. Mais tarde naquela noite, a equipe se reúne na sala de reuniões e Coco entrega a todos um documento que ela chama de entrega aérea. Então Len reclama que nunca foi bom em pilotar coisas. Ao ouvir isso, Coco o aconselha a ultrapassar seus limites e promete que o próximo voo não será um desperdício. Enquanto o avião se prepara para partir, os superiores de Coco informam que transportaram um monte de médicos super importantes além da carga original, mas isso a irrita. Então ela encerra a ligação e começa a se desmaiar. Depois ela se encontra com um homem chamado Rivier, que agradece por transportá-los, mas ela informa a ele e aos demais médicos que serão tratados como carga e não como passageiros. Os médicos dizem que estão bem, e então Rivière ordena que se preparem para a viagem. Quando os médicos vão embora, a equipe começa a brincar, então Coco grita para eles seguirem em frente também. Enquanto o avião decola, Jonah admira a vista da janela, mas uma senhora chamada Maggie inicia uma conversa fiada com ele. Na sala de controle, Coco fica satisfeita porque tudo está indo bem e liga para Jonah para encontrá-la.
Quando ele chega, ela o presenteia com uma visão ainda mais impressionante do mundo abaixo e ele fica completamente hipnotizado por isso. Enquanto isso, Riviere conta aos outros sobre um homem chamado Baldrag, que é o líder de um grupo de milícia chamado Dragões dos Balcãs e comete vários crimes hediondos. Riviere avisa os médicos que as coisas podem ficar complicadas se ele decidir aparecer, mas os aconselha a permanecerem fortes e se concentrarem em seu trabalho de salvar vidas. Pouco depois, o avião pousa na base militar e Coco avisa a Mal que eles partirão imediatamente após a conclusão do negócio, pois ela sente más vibrações daquele lugar. Só então, o general Baldrag aparece e pede que ela traga todos os médicos que ela transporta secretamente, mas Coco diz que não tem nenhuma carga para mostrar a ele, já que ele é um estranho e não seu cliente. De repente, os soldados cercam Coco com armas e Baldrag diz que vai executar os médicos diante das câmeras, então ela o avisa para não fazer nada precipitado. Vendo isso, Riviere sai do avião e explica a Baldrag que foi ele quem fez Coco trazê-lo até lá, mas Baldrag atira em seu braço. Ele o chama de inimigo por tratar as pessoas em quem atira, mas quando tenta acabar com ele, Len o impede e nocauteia um de seus guardas. Quando Len pergunta a Coco o que eles deveriam fazer a seguir, ela ordena que sua equipe aniquile o grupo de milícia Dragões dos Balcãs, então eles abrem fogo. Todos na equipe começam a pegar os corpos à esquerda, à direita e ao centro, e Meg percebe o tiroteio acontecendo lá fora, então ela começa a entrar em pânico. Só então, o próprio Anon Ramble, Jonah, chega com uma arma grande e começa a atacar o inimigo também. Toda a equipe começa a se mover como jogadores de Call of Duty com esteroides, disparando com uma saraivada de balas que destroem vários soldados e forçam Baldrag a se esconder atrás de um carro. À medida que a batalha avança, o capitão do exército ordena a seus subordinados dentro da base que não saiam e implora a Coco que faça seus homens pararem, mas ela não responde. De repente, Baldrag sai de seu esconderijo e tenta atirar em Coco, mas Mal arranca a arma de sua mão e atira em seu braço. Enquanto Riviere observa do chão, um Baldrag ferido de repente se aproxima dele com raiva nos olhos. Alguns dos soldados pensam que são espertos enquanto acampam como Yuta dentro de sua van, mas Sofia atira em todos eles e começa a atirar nos soldados à sua frente. Baldrag força Riviere a entrar em seu carro, e Jonah vê isso, então tenta atirar nele, mas Coco diz para ele não atirar. Enquanto Baldrag vai embora, Jonah mantém sua arma apontada para ele e jura que destruirá Coco por arruinar seus planos. Todos na equipe relatam que eliminaram todos os soldados inimigos, e quando Coco pergunta se eles sofreram algum dano, Len confirma que ninguém foi ferido. Jonah finalmente abaixa a arma e vê a câmera de Baldrag ainda ativa no chão. Então ele marcha em direção a ela e a destrói. Pouco depois, o capitão do exército, John, começa a se pirar com a bagunça que Coco fez em sua base. Então ela explica que as coisas teriam sido diferentes se Baldrag tivesse agido normalmente. Porém, Lutz pergunta como eles sairão do país porque o inimigo com certeza irá atacá-los quando estiverem no ar. Elaine sugere ir por terra, mas Coco diz que é impossível com a carga deles. Jonah ainda está incomodado pelo fato de ter perdido uma chance clara de enviar Baldrag para a vida após a morte. Então ele pergunta a Coco por que ela não o deixou atirar nele. Coco dá um tapinha na cabeça dele e afirma que o canalha não é digno de morrer pelas mãos dele porque acredita que o fio da espada de um cavaleiro muda de acordo com o que ela mata. Ela então promete a ele que nunca o deixará se tornar uma lâmina cega e inútil. Mas Jonah reclama que ela está usando muitas metáforas. Então ela promete que um dia ele a entenderá e revela que ela o deixou escapar intencionalmente. Feliz quando Coco se junta aos outros, Sofia pergunta que tipo de armamento antiaéreo seus inimigos têm, e Tojo informa que eles têm lançadores de bilhetes e armas antiaéreas. Ao ouvir isso, Lutz sugere que eles usem sinalizadores, mas Renato diz que é uma ideia idiota, porque eles ainda seriam alvos fáceis depois de atirar neles. Mal então sugere o uso de algumas armas grandes no campo para destruir a plataforma de lançamento de mísseis, e Coco decide seguir esse plano. Ela então oferece ao capitão 5 bitcoins para usar as armas de campanha e promete ir embora nos próximos 10 minutos, então ele concorda em deixá-la usá-los. Sem perder tempo, ela ordena que Hugo organize os pilotos e ordena aos demais que sigam as instruções de Mal enquanto o ajuda a preparar os canhões de campanha. Enquanto Mal e os outros preparam as armas, Coco entra no avião e informa a Meg que o médico-chefe, Riviere, foi baleado e sequestrado. Ela pede desculpas, mas Coco diz que não há nada pelo que se desculpar, já que ela e Baldrag são as verdadeiras anormalidades, e então entrega a Hiro um capacete para se proteger do caos que está prestes a se desenrolar. Enquanto isso, o idiota salgado Baldrag ordena que seus homens abatam o avião de Coco. Imediatamente, ele decola e ameaça torturá-los, forçando-os a assistir Boruto se falharem. Vendo isso, Riviere diz que está surpreso que alguém concorde em seguir um perdedor tão imaturo, mas Baldrag revela que pretende matá-lo depois de forçá-lo a fazer um vídeo onde implora ao mundo que o salve. Enquanto o avião de Coco decola, os soldados inimigos disparam um míssil contra eles, mas ele erra o alvo por pouco e explode no ar, causando um tremor que assusta todos no avião. Quando eles disparam uma segunda rodada de mísseis, Coco ordena a Mal que dispare os canhões de campanha e, quando o faz, as balas destroem os mísseis no ar.
Ela então ordena que ele não deixe o inimigo atirar novamente, então ele manda os outros taparem os ouvidos e dispara um míssil, que explode no ar e derruba o inimigo. Enquanto todos comemoram, Coco elogia as habilidades de Mal, mas os avisa para não baixarem a guarda. Ela então liga para o espantalho e informa que encontrou Baldrag, e isso o deixa feliz porque ele sabe que o dinheiro da recompensa por trazê-lo é grande. Quando ele pergunta onde ele está, Coco diz que só lhe dirá por 5 milhões de Eli. Quando ele recusa, ela encerra a ligação. Depois ela liga para a Shoko e oferece o mesmo negócio, e ela imediatamente aceita a oferta. Naquela noite, Coco e os outros pousam o avião no campo de refugiados e Meg agradece em nome de todos. No entanto, Coco diz que o trabalho deles está incompleto porque pedia que transportassem todos os 10 médicos para lá, e ela promete que eles trarão Riviera de volta. Logo depois, ela é informada por alguém na sede que eles estão rastreando os movimentos de Baldrag e garante que o dinheiro da recompensa pelo programa Baldrag é dela. Ele então revela que o espantalho acaba de pedir a mobilização dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, então ela diz a Lame que é hora de caçar. Lame escolhe William e Mal como seus parceiros de caça e eles partem juntos. Pouco depois, as forças de Baldrag chegam ao local onde os 3 caçadores estão escondidos. Então Len ativa algumas bombas, que tiram os carros dos trilhos, permitindo que os outros 2 os derrubem. Enquanto Baldrag e seus guarda-costas tentam descobrir o que está acontecendo, Len atira nos guarda-costas e informa Coco que ele prendeu Baldragon, o médico-chefe. Quando ela conta aos outros médicos, eles começam a comemorar, e o espantalho liga para ela com raiva para implorar que ela faça o acordo de os 5 milhões com ele. Depois que ela concorda, ele encerra a ligação e jura prendê-la um dia antes de enviar suas forças para pegar Baldrag. Feliz? Poucos dias depois, Coco tem uma reunião com a gangue onde ela informa que vão vender 3 caminhões cheios de armas para a máfia local, e ela normalmente escolheria um emprego com remuneração tão baixa, mas eles têm um grande negócio de venda de mísseis em uma semana. Ela então revela que a tarefa deles é proteger a carga e o local da transação, e avisa para não provocarem os clientes porque eles estão muito nervosos. Porém, ela percebe que Sofia está se distanciando, então pula na frente dela e pergunta o que está acontecendo. Sofia pede desculpas por ter perdido o foco, mas ainda está pensando em seus últimos dias no exército, quando seus camaradas foram aniquilados na sua frente por Jason Statham de baixa qualidade. Naquela noite, ela pula da cama depois de ter esse pesadelo e pega sua adaga. Vários anos atrás, Sofia voltou para casa depois de perder todos os seus camaradas e foi assombrada por suas mortes enquanto trabalhava para o comitê de inquérito. No entanto, Coco logo apareceu em seu escritório um dia e a elogiou por alcançar um alto posto militar, apesar de sua pouca idade. Mas Sofia se perguntou como ela a encontrou e sabia todos os seus detalhes. Coco então apontou que seu avô lutou e sobreviveu durante a Guerra de Inverno e a Guerra de Continuação como tenente-general, e o resto de sua família também eram militares de alta patente. Então Sofia perguntou quem ela era. Em vez de responder à pergunta, Coco começou a falar sobre todas as promessas de uma boa vida que os pais de Sofia lhe deram antes de lhe oferecerem a oportunidade de se juntar a ela, alegando que descobriria todos os segredos do mundo se o fizesse. No presente, Sofia toma banho, se veste e saúda Coco antes de sair. Enquanto isso, um grupo de viciados em crack armados, liderado por um cara chamado do Dominique, está destruindo um monte de gente em um prédio enquanto se gaba de quantos corpos cada um deles capturou. Enquanto eles caminham para fora, Dominique diz à sua companheira, Lillian, para segui-lo e avisa seu companheiro, Greg, para parar de tosquear suas vítimas. Minutos depois, eles estão indo embora de carro e Dominique reclama que não receberão nenhum dinheiro até que destruam o político ligado à gangue que massacraram, e informa aos demais que a próxima tarefa é atacar um traficante de armas em Alexandria. Na manhã seguinte, Coco acorda e começa a procurar por Sofia, mas não a vê em lugar nenhum. Enquanto isso, Sofia desce de um ônibus em uma terra distante e segue um mapa enquanto avança. Mas Jonah chega de repente e pergunta se ela chegou ao seu destino. De volta à base, Lama e sua chefe estão se encontrando na varanda, e ele traz à tona o fato de que Sofia está desaparecida. Mas ela diz que o trabalho deles continuará independentemente disso, e o lembra que é sua responsabilidade gerenciar os outros membros. Quando ela pergunta sobre Jonah, todos informam que ele está desaparecido. Então ela finalmente enlouquece e dá um chute em todos eles de uma vez. Enquanto isso, Sofia implora a Jonah que volte para Coco e os outros, mas ele recusa. Então ela dá um soco nele e diz que é pro o bem dele. No entanto, Jonah Fafana afirma que veio porque sentiu que era o melhor para Coco e explica que Coco não ficaria bem se Sofia nunca mais voltasse para eles. Ele então pergunta se ela planeja se vingar dos caras que conheceram na África do Sul e ressalta que ela fez Shoko investigar seu chefe sem informar Coco. Depois que ela admite que ele está certo, ele se oferece para ajudá-la. Então ela o acaricia enquanto se desculpa por ter dado um soco nele antes. Em outro lugar, o trio de assassinos está em uma van olhando fotos de Coco e da equipe, e Dominique percebe que todos os caras são perigosos ex-combatentes militares. Então ele decide matá-los um após o outro. Lillian de repente começa a rir e informa que Hugo é ex-mafioso.
Então Dominique decide que ele será o primeiro alvo. Enquanto isso, Lo implora a Chen que a deixe trabalhar com ele mais uma vez para compensar sua derrota contra os homens de Coco. Mas ele não concorda. Então ela agarra seu braço enquanto implora até que seu novo tenente, Li, a jogue fora e diga que sua nova unidade protegerá Chen. Mais tarde naquele dia, Coco encontra Shoko em um restaurante e informa que o exército de Sofia foi exterminado anos atrás por Shen, e ele é secretamente um viciado em batalha com um estilo de luta bizarro. Ao mesmo tempo, Sofia e Jonah estão andando de táxi, e o motorista os avisa para ficarem longe de Chinatown porque há muitos gangsters por lá. Então eles decidem alugar um hotel na cidade vizinha. Naquela noite, Coco entrega as armas ao seu cliente, mas em vez de lhe entregar o dinheiro, ele lhe dá um monte de drogas ilegais, alegando que ela ganhará o dinheiro se as vender. Porém, Coco joga fora as drogas e seus homens aniquilam todos os canalhas. Enquanto Dominique os observa, ele decide que é o momento certo para atacar. Então ele chama os outros dois para se juntarem a ele. Enquanto os rapazes enterram suas vítimas, Renato sugere que Coco está agindo de forma diferente do normal. Mas Lutz diz que o que ela fez faz sentido porque os canalhas da máfia escolheram a morte entregando-lhes drogas. Enquanto isso, Coco informa a Len que foi ela quem ordenou que Jonah fosse com Sofia depois de perceber que ela estava agindo de forma estranha. E ele a chama de gênio do nível Aizen, porque sente que enviar Jonah será eficaz. Coco explica a ele que ela não pode considerar Sofia simplesmente uma guarda-costas, porque depois de passar um tempo com ela agora a vê como uma irmã e algo mais do que isso. Mas ele avisa que ter esses sentimentos pode ser perigoso. Naquela noite, enquanto Coco se prepara para tomar banho, Greg corta a energia da base e Lien começa a atacar Lutz e Tojo. Enquanto isso, em outra sala, Len já foi derrubado e Greg ataca Hugo. Alguns anos atrás, Coco fez com que seus homens exterminassem um grupo mafioso inteiro, mas ela explicou a ele que não o destruiu porque ele foi o único entre eles que ficou enojado quando seu grupo mafioso lhes deu drogas em vez de dinheiro. Quando ela perguntou por que ele desviou o olhar, ele explicou que as drogas causaram morte de seu irmão, então ela lhe ofereceu essa oportunidade de ser seu motorista. De volta ao presente, o Hugo consegue bloquear o ataque do alicate de Greg até que Lin se levanta e quebra uma mesa em sua cabeça. No entanto, Greg não se mexe, então Len começa a acertá-lo com balas, apenas para perceber que seu colete é a prova de balas. Enquanto Greg tenta atacar Lin, Hugo agarra sua nuca e o empurra através da parede até o quarto de Coco. Greg começa a se preocupar porque 2 minutos se passaram e Hugo começa a alimentá-lo com sanduíches, mas Len diz a ele para tirar Coco de lá enquanto ele cuida de Greg. Em outra parte do prédio, Lillian tenta entrar em contato com Greg, mas ele não responde e de repente ela é jogada no chão por uma porta que foi aberta por Coco. Ela imediatamente tenta atacar, mas Coco a nocauteia com a porta, fazendo com que todos na sala fiquem chocados. Enquanto Hugo afasta Coco, Dominique os persegue. Então Hugo pergunta se ele deveria sacudi-lo e ir para o esconderijo. No entanto, Coco diz que é uma má ideia, pois só permitirá que os canalhas sorrateiros conheçam a localização, e ela ordena que ele continue correndo pela Rota 1 enquanto prepara sua arma. Quando ela dispara a arma, Hugo pergunta se ela o pegou, mas ela reclama que errou porque não consegue vê-lo direito. No entanto, Dominique está tremendo em seu carro porque o tiro atingiu o assento ao lado dele e ele está surpreso que Lady Coco seja uma boa atiradora. Ele se arrepende de ter contratado um traficante de armas, mas percebe que eles estão acelerando por causa da tensão, então decide destruí-los, fazendo-os cair. Enquanto isso, Hugo pede a Coco que lhe entregue sua arma e fique em uma posição anti-choque, e ela concorda. Conforme o carro de Dominique se aproxima, eu de repente viro o carro 360 graus e bato no carro de Dominique. Vendo isso, Dominique sorri e aceita o desafio, e os dois de Gachade se envolvem em um tiroteio acirrado até que o carro de Dominique bate na estrada. Enquanto Dominique luta contra seus ferimentos, tentando ligar para seus parceiros, Coco entrega a ele um novo walkie-talkie para usar enquanto o chama de chefe, Dominique. Vira o aparelho, ele ouve Lillian se desculpando por ter sido pega pelo inimigo. E quando ele pergunta sobre Greg, ela diz que ele também fez as malas. Nesse momento, Dominique aceita que está cozido, mas Coco sai do carro e se oferece para deixá-lo ir caso ele revele quem o contratou. Enquanto isso, Jonah desmaiou depois de comer alimentos que Sofia misturou com sedativos, e ela explica ao corpo inconsciente dele que é a única coisa que ela pode fazer porque não pode trazê-lo junto. Ela então o chama de mocinho e o beija na testa antes de sair. Alguns minutos depois, Jonas acorda e imediatamente carrega sua arma enquanto corre atrás dela. Enquanto isso, Sofia chega às empresa da Xingai e os guardas tentam impedi-la de entrar, pois ainda não foi aberta. Mas ela rapidamente decapita os dois com suas adagas enquanto entra.
Ao ouvir a comoção, Chen ordena que Lee resolva a situação. Então Lee sai e ordena que seus homens encontrem o invasor. No entanto, Lady Kurido destrói facilmente mais de seus homens e se aprofunda na fábrica. Lee fica surpreso ao ver que seus homens inúteis estão sendo embalados por uma única mulher, então ele ordena que eles a atraiam para um lugar onde ele possa vê-la, para que ele possa atirar nela. Enquanto isso, Sofia destrói mais guardas como cebolas em uma tábua de cortar, e eles eventualmente a sobrecarregam com balas. Então ela sobe para um ponto alto e pousa atrás dos atiradores antes de lobotomizar os dois. Enquanto ela corre pela fábrica, Lee finalmente consegue acertá-la, mas o tiro apenas acerta seu braço. Ele fica surpreso por ter errado aquela distância, mas o sangue de repente começa a escorrer de sua cabeça, pois Jonah já o atacou por trás. Quando ele se vira, Jonah atira nele até a morte e diz a Sofia para deixar os guardas com ele e correr rápido para lutar contra o chefe, mas Chen nos ouve de seu escritório. Sofia avança, destruindo todos os guardas em seu caminho e finalmente chega ao escritório de Chen. Enquanto Sofia o confronta sobre o passado, ele admite que não conseguiu acabar com ela durante o último encontro, mas a chama de covarde por se esconder sob o cadáver de seu companheiro. Ela então o desafia corajosamente para uma luta, então ele pega as lâminas da arma e começa a atirar nela. Minutos depois, Lo chega na fábrica e vê que Chen foi aniquilado em seu escritório, o que a faz chorar e jurar que não deixará Sofia escapar. Enquanto Sofia e Jonah caminham pela rua, Lo chega de repente e começa a atirar neles. Então Sofia usa seu corpo como escudo para proteger Jonah. Depois que Sofia perde a consciência, Lo chora ao dizer que está cansada do mundo. Então Jonah a manda para o submundo com 2 tiros de arma. No dia seguinte, Sofia acorda em uma cama de hospital, e Coco informa que o tratamento de emergência de Jonah foi o que salvou sua vida. Ela então revela que Lo desapareceu após acordar surpreendentemente e lhe entrega uma adaga enquanto se afastava. Um tempo depois, Coco caminha com Jonah enquanto lhe conta sobre o ataque assassino ao qual ela sobreviveu enquanto ele estava fora, e ela o elogia por ter se saído bem em sua missão. Isso nos leva ao final do vídeo. Será que Sofia finalmente vai cair? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E se quiser mais recapitulações de animes como essas, inscreva-se no canal e assista esse vídeo na tela.